Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha nós de volta. Vamos trazer o resumo da nossa lição de jovem, a quarta lição deste último trimestre de 2025. Estamos estudando a mensagem, a profecia, a vida, o ministério do profeta Jeremias. Jeremias, identificado, conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque Jeremias vivenciou os últimos anos da história da sua nação, ele pregando, ele exortando o povo, ele chamando o povo para se arrepender, levando a mensagem de Deus ao povo, e o povo nunca deu ouvidos às palavras de Jeremias. Então foi um cenário caótico, difícil. Quanto mais Jeremias falava, mais o povo endurecia o seu coração. Nossa quarta lição vem estudar, contextualizar o capítulo 18 do livro de Jeremias, um capítulo muito conhecido, que é o oleiro trabalhando com o barro, moldando, formando um vaso. Este vaso ele se desmancha na mão, ele quebra na mão do oleiro, ele se desfaz na mão do oleiro, e o oleiro refaz este vaso, contextualizando, exemplificando aqui, Israel nas mãos de Deus. O título da lição, o vaso do oleiro, a descrição espiritual da nação. O texto áureo está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fazes assim? Resumo da lição: a soberania de Deus garante o sucesso de seu propósito, mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém nem nada atrapalha os planos de Deus. Sempre gosto de pontuar que até a maior das traições, que foi a traição de Judas Iscariotes, traindo Jesus por 30 moedas, frustrou, atrapalhou os planos de Deus. Nem a estação maligna de Judas Iscariotes atrapalhou os planos de Deus. Pelo contrário, corroborou, contribuiu para que o plano de Deus na vida de Jesus se concretizasse. Então, nada, irmãos, nem ninguém atrapalha os planos de Deus. Deus é soberano. Então, essa lição ela vem tratar da soberania de Deus e também da liberdade humana. É um tema muito discutido na teologia cristã e que nos leva a refletir. Muitas vezes nos pegamos fazendo determinadas perguntas, mesmo sabendo as respostas. Onde está Deus? Porque as pessoas boas sofrem. Porque o mal vem sobre as pessoas boas também. São perguntas que, mesmo conhecendo as respostas, a gente, volta e meia, faz essas perguntas. Então, essa lição ela trata disso, a soberania de Deus. O mal, irmãos, ele não vai prevalecer. Chegará um momento em que ele terá fim. Entende? Deus é soberano, ninguém pega Deus de surpresa. Os objetivos desta lição: compreender a parábola da casa do oleiro, destacar a soberania de Deus, mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e também de amor. Então, nesse capítulo 18 aqui do livro de Jeremias, nós vemos aqui um chamado divino para que o profeta fosse à casa do oleiro
e observasse ele trabalhando. Embora a condição dos judeus, da nação de Judá, né, era de falência espiritual, e aqui a gente faz uma observação: o reino do norte não existia mais, existia aqueles remanescentes que ficaram ali, né, quando a Assíria conquistou, destruiu o reino do norte, né, levaram muitas pessoas para outras nações, mas também ficou algumas pessoas, né, habitando ali. Tanto é que a Assíria trouxe pessoas de outros reinos para habitar ali com aquelas pessoas do reino do norte, que ficaram misturando. Essas pessoas se aparentaram com estes de outras nacionalidades, gerando uma mistura, uma miscigenação, de onde se originou os samaritanos, mas não deixaram de ser judeus. Então a mensagem de Jeremias, de certa forma, estava abarcando também estas pessoas. Mas Jeremias foi enviado a profetizar o Reino do Sul, né, os últimos 40 anos do Reino do Sul, e sua capital, Jerusalém. Então a mensagem de Jeremias está concentrada neste contexto aqui. Obviamente que tem mensagem também direcionada às nações ali ao redor de Judá, mas foi diretamente mais focada no Reino do Sul e na sua decadência moral e espiritual. Então Deus ainda amava o seu povo, tanto é que a mensagem é de arrependimento, mostrando aqui nessa parábola do vaso na mão do oleiro que Deus tem um poder. O controle está nas mãos do Senhor, a soberania pertence a Deus. Então também nessa lição a gente vai ver essa relação entre esta soberania de Deus, né, e a liberdade humana, ou a cooperação humana, e fala da restauração desta nação caso houvesse arrependimento, e que os planos de Deus jamais, irmãos, serão frustrados. Isso nós podemos ter certeza. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se equivoca. Deus se arrepende. A gente vê essas expressões na Bíblia. Deus se arrepende. Dizer que Deus se arrependeu é dizer que Deus errou. O sentido da palavra arrependimento aqui quer dizer que Deus lamentou a atitude que o homem escolheu, o caminho que o homem escolhe, porque não foi a vontade de Deus que escolhemos, ou que escolhêssemos tais caminhos, né, distante dele, longe da sua proteção, do seu cuidado, porque Deus nos ama. Então, Deus lamenta, quando diz Deus se arrependeu, Deus lamenta o caminho, a atitude, a escolha que eu tenho de deixar ele e seguir outro caminho. Entende? Então a gente precisa ter esta compreensão um pouco mais, né? Entender um pouquinho mais o que a palavra de Deus nos diz. O nosso texto bíblico, capítulo 18, aqui do livro de Jeremias, versículos do 1º ao 15º. É interessante você ler todo o capítulo, né? Estamos estudando o livro, irmãos. Então, o mínimo possível é ler o capítulo. Aqui na nossa lição está apontando apenas os primeiros 15 versículos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei, ouvi as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que percebeu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se a tal nação contra a qual eu falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e plantar, e ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do mal que tinha dito lhe faria.
Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles diziam: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu coração malvado. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa, pois a muito horrenda fez a virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha no campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então, aqui retrata a decadência espiritual da nação de Judá, tanto é que culminou com a sua destruição e os seus moradores sendo levados cativos para a Babilônia. O primeiro tópico da lição, a parábola da casa do olheiro, compreendendo no texto, Jeremias recebendo a mensagem, e a mensagem direcionada ali na casa do olheiro, contextualizando o cuidado de Deus pelo seu povo. O vocábulo parábola é de origem grega, quer dizer se colocar ao lado. O seu uso transmite uma mensagem por meio de uma linguagem de fácil compreensão, já conhecida, favorecendo assim a compreensão. Seria uma situação corriqueira do dia a dia, né, para transmitir verdades mais profundas. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, a gente vê Jesus ali mostrando o que é amar o próximo, quem é o nosso próximo, né? Quando um homem ele está seguindo uma direção e vem dois salteadores e lhe roubam aquilo que ele estava levando, bate naquele homem, deixa lá machucado à beira do caminho. Aí o tempo passa, vai passando um sacerdote, que deveria dar o exemplo, um líder espiritual, passa, deixa aquele homem, vê aquele homem machucado, segue seu caminho. Vem da mesma forma um levita também, né, que deveria dar o exemplo, segue a mesma coisa. Aí vem um samaritano, que aos olhos dos judeus era uma pessoa que não deveria dar crédito, né, eles tinham esta rixa, e este samaritano, vendo aquele homem que era judeu machucado, caído, teve compaixão, né, cuidou das feridas daquele homem, pegou, colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedagem, pagou um serviço, né, do cuidado que alguém teria com aquele homem, e disse que se precisasse de mais, quando ele voltasse de viagem, ele pagaria todas as despesas do cuidado relacionado àquele homem que ele pegou para cuidar. Então, isso é o amor ao próximo. Então, Jesus usa essa parábola para nos trazer verdade, ensinos valiosos sobre quem é o nosso próximo. A exercer o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer que se nós não tivermos este amor, né, esse amor altruísta, desinteresseiro, não adianta nada. Tá? Então, a parábola, irmão, é isso, é trazer uma situação do dia a dia, né, para nos mostrar, pegar uma situação do dia a dia assim, para nos ensinar algo mais profundo, né? Neste capítulo 18, aqui do livro de Jeremias, a gente encontra essa parábola, né? Vamos dizer assim, da casa do olheiro. Por intermédio dela, Jeremias recebe a mensagem de Deus que deveria ser transmitida ao povo, à nação de Judá. O olheiro representa Deus, o próprio Deus, o Criador, trabalhando na formação de um vaso de barro que representa
a nação de Judá. O vaso na mão do olheiro, ele quebra. O olheiro, o que é que ele faz? Ele refaz, ele faz um novo vaso, a partir daquela mesma argila. Assim somos nós nas mãos de Deus. Este é o método que Deus usou para trazer ao Jeremias essa mensagem. Jeremias trouxesse essa mensagem ao povo de advertência e de arrependimento. Aí nós fazemos a pergunta: o povo se arrependeu? Não. Tamanha era a dureza do coração deste povo. Então, para a gente entender, irmãos, a mensagem do profeta, a gente precisa compreender o contexto, sabe? Compreender a realidade cultural da época, o que levou, o que ocasionou essa nação chegar a um estado tão deplorável, moralmente, espiritualmente. O reino do sul, no norte, chamado de Israel, às vezes chamado de Efraim, não serviu de exemplo. Judá, o reino do sul, Judá, que ainda existia, o reino do norte não existia mais. O que aconteceu com o reino do norte, chamado de Israel, que em 721, 722 foi destruída pelos assírios, Judá, o reino do sul, não tomou como exemplo. Não olhou para o que aconteceu com seus irmãos para fazer diferente. Seguiu da mesma forma, praticando as mesmas ações. Então Jeremias recebeu a ordem divina para que se dirigisse à casa do oleiro sobre a promessa de que lá receberia uma nova mensagem. Então Jeremias, Deus manda ele ir até a casa do oleiro e observar. Observa ele trabalhando, a maneira que ele trabalha, e quando Jeremias está lá observando, Jeremias vê o vaso quebrando na mão do olheiro. O que o olheiro fez? Pegou aquela argila quebrada, aquele barro, e jogou fora, jogou no lixo? De forma alguma. Pegou novamente e refez um novo vaso. Quando Deus nos chama a responsabilidade, a correção, é porque Deus ama. Salmos, Apocalipse, está lá registrado: Deus corrige aquele que ele ama. Aquele que Deus ama. Judá foi para o cativeiro. O propósito foi destruir? Não. Correção. Pedagógico. Obviamente que as consequências foram terríveis. Terríveis. A história nos mostra coisas tristes. Tristes que nos fazem chorar quando a gente entende o que aconteceu. A dor, o sofrimento, o caos que aconteceu. Mas Deus avisa, e direciona e encaminha os seus profetas. Mas quando o coração diz não para Deus, não quero Deus, não me interessa, é isso que o Judá estava dizendo: não me interessa. Deixa eu seguir meu caminho. Entende? O trabalho do olheiro era comum nos dias de Jeremias, mas este fato representou o controle de Deus sobre o povo, demonstrando o seu trabalho em moldá-lo e permitir que desfrutasse de seus planos e de evitar o mal que estava cercando Judá. Foi diante do trabalho de um olheiro que Jeremias recebeu uma mensagem e que deveria transmitir ao povo. É o que Deus faz a pergunta aqui. Não poderei, assim como o olheiro fez com barro, não poderei eu fazer com o meu povo? Então, o amor, o cuidado de Deus com o seu povo. A nação de Judá, a gente estudou na nossa lição passada, a nação estava mergulhada na idolatria. Faltavam os cultos? Não.
aos sacrifícios? Não. Aos rituais? Não. Porém, a adoração não era genuína, não era verdadeira, era apenas rituais, levava o sacrifício, mas o coração estava distante. O que acontece muitas vezes nessa nossa geração. As pessoas vão para os cultos, para o culto, mas não há transformação, nunca há mudança na vida dessas pessoas, porque o coração não está ali. Apenas se acostumou, ou em algum momento do passado, essa pessoa foi moldada, foi transformada, mas deixou que, assim como a parábola, né, da semente, a semente caiu e veio ali na beira do caminho, numa terra seca, numa terra árida, não germinou ou não gerou fruto. Ficou ali ainda viva, mas infrutífera. Não dá fruto, não gera fruto, não produz, não cresce, não se desenvolve. Aí João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 5, no capítulo 15, diz que Jesus disse que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Toda vara que está em Jesus e que dá fruto, o Pai poda, cuida para que ela produza cada vez mais. Mas aquela que não dá fruto, era cortada e lançada no fogo, porque não dá fruto. Então muitas pessoas estão assim, infrutíferas, mortas espiritualmente, não se desperta. Estava acontecendo isso com Judá, envolvida nos sacrifícios, normal, mas o coração estava distante de Deus, não era uma adoração verdadeira, genuína. Então, com base no que viu na casa do olheiro, a mensagem de Jeremias, transmitida ao povo, desvendou a raiz da idolatria que imperava. Entende? O povo estava imerso na idolatria. Versículo 12 e versículo 15 está dizendo aqui que eles andavam segundo as suas próprias imaginações, cada um fazendo aquilo que seu coração mau desejava. A palavra não surtia mais efeito no coração dessas pessoas. Não fazia mais diferença a incredulidade, a idolatria, o pecado, né? Tomou conta de tal forma, Romanos capítulo 1, versículo, a partir do versículo 18, Paulo escrevendo, estava dizendo, Deus entregou as suas próprias paixões, as suas próprias devassidões, ou seja, quer seguir esse caminho? Não quer se arrepender não? Tá bom, vai. Vai. Só que aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a lei da semeadura. Eu vou seguir o meu caminho, não quero nada com Deus. Mas aquilo que eu planto, um dia eu colho. Deus é soberano. Aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, que é nosso texto do dia, capítulo 9, versículo 20, mas ó homem, quem és tu? Que a Deus replica. Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizeste assim? Deus erra? Então, irmãos, esse texto, esse texto aqui de Romanos, capítulo 9, versículo 20, nosso texto principal, toca no cerne de um dos temas mais desafiadores da teologia cristã, que é a soberania de Deus e a liberdade humana. É um tema polêmico, né? Mas que nos leva a refletir. Somos finitos, Deus não. Nós fomos formados, criados, Deus não. Deus não, irmãos. Tá? Então é isso que estava acontecendo com a nação. O povo não queria ouvir a voz de Deus. Substituir o lugar de Deus, um lugar que pertence somente a Deus na nossa vida, no nosso coração, é idolatria. Certo? Ao afirmar que andaria segundo as suas próprias vontades, o povo, a nação, estava colocando Deus de lado. Não quero ouvir as tuas palavras. Basta Jeremias, tanto que tentaram
matar Jeremias. Até as pessoas da sua própria comunidade de Anatote, né, se organizaram para matar Jeremias. O seu próprio povo. A mensagem, no entanto, a mensagem que Jeremias recebeu na casa do olheiro reafirmava o controle soberano de Deus e que Deus tem o seu povo em suas mãos. Na mensagem, havia tanto a advertência, a gente vê aqui no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, a mensagem de advertência, como também de esperança, né? O interesse de Deus de que o seu povo se arrependesse e aceitasse ser cuidado por ele. Mas chega um momento que basta. Chega. Até quando vão permanecer nos seus maus caminhos? Deuteronômio, capítulo 28, está lá as bênçãos que viriam sobre a nação se ela permanecesse no caminho do Senhor. Mas depois vem as maldições que viriam sobre esse povo também se ela deixasse o caminho do Senhor. Segundo ponto da lição, a soberania de Deus. Trata sobre a soberania, familiarizando com a soberania de Deus e a cooperação humana. Deus é soberano. A soberania de Deus nos ensina sobre a sua onisciência, sabe todas as coisas, todo o seu poder, onipotência, né? A sua onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo, sua autonomia, sua independência. Deus é poderoso para fazer tudo o que deseja, é livre para fazer como quer e como e quando quer. Deus não depende de mim nem de você. Para nada. É amor. É porque Deus decidiu nos amar. Então este amor está firmado na sua palavra. Porque João escreve, Deus é o próprio amor. Na epístola, 1 João escreve, Deus é o próprio amor. Então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, todos terão que se dobrar diante do nosso Criador, diante do nosso Senhor. Querendo ou não. Entende? Deus chama Nabucodonosor, o instrumento que Deus usaria para trazer justiça ao seu povo, para levar Israel para o cativeiro. Deus usa Nabucodonosor, nas palavras de Jeremias, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Abacuque vai dizer, como, Senhor? O Senhor vai usar uma nação, um povo pior do que Judá, para trazer juízo, para corrigir? Aí quando Abacuque entende que Deus tem o controle de todas as coisas, que mais cedo ou mais tarde a Babilônia, Nabucodonosor teria que prestar conta das suas ações também, Abacuque vai dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi. Então, quando Abacuque compreendeu, Deus é soberano, todos estão debaixo da vontade de Deus. Deus permite, permite. Mas até o próprio Satanás só vai até onde Deus permite, né? Então, Deus falou que Nabucodonosor era seu servo, capítulo 25, versículo 9, ou seja, está fazendo aquilo que eu permiti. Porque a última palavra é de Deus. E a gente vê no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 3, Nabucodonosor dando glória a Deus. Nabucodonosor se envaideceu tanto, né, com a grandeza do seu reino, e achou que aquilo era fruto de sua estratégia, de sua cabeça, de sua estratégia militar, de seu poderio. Mas não, foi o que Deus permitiu. Então, quando ele se envaideceu tanto, Deus disse, espera aí, baixa a bola. Nabucodonosor ficou irreconhecível, teve a mente de um animal, foi pastar com os animais, passou ali 7 períodos, 7 anos, como falam os teólogos, vivendo como um animal, até que ele reconheceu que Deus domina
E ele vai dizer lá no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor vai dar glória a Deus, ele vai dizer que o reino de Deus é um reino eterno e o seu domínio é de geração a geração. Entende? Irmãos, irmãos, a gente precisa entender isso. O mundo está dessa forma? Está. Onde está Deus? Onde sempre esteve. A maldade só impera até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Então, ao assistir o olheiro trabalhando, Jeremias pôde compreender claramente a mensagem de que, assim como o olheiro é livre para fazer o vaso que desejar, a partir da argila em suas mãos, assim também o Senhor pode fazer o seu povo o que lhe apraz. A soberania divina é o âmago aqui desta mensagem. Quando foi chamado por Deus, Jeremias ouviu, dentre outras palavras, a expressão formar, ou seja, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Deus está dizendo aqui, antes que o gameta masculino, o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo, se juntasse, antes que o gameta masculino, o espermatozoide, fecundasse o óvulo, Deus está dizendo, eu já te conheci. Antes que formasse ali o zigoto, a célula, o embrião, Deus está dizendo, eu te conheci. Ou em outras palavras, antes que os pais de Jeremias se conhecessem, se casassem, Deus está dizendo, eu já te conheci e já te consagrei como profeta às nações. É isso que Deus está dizendo. Então Jeremias compreendia isso muito bem. Deus é soberano. A gente vai para o capítulo 38 de Jó. Capítulo 38 de Jó, irmãos, está lá. Jó vem naquele diálogo com seus 3 amigos, Zofar, Eliú, e fugiu agora o nome do outro. Aí no capítulo 38, Deus responde a Jó. E Deus não responde nenhuma das perguntas a Jó. Na verdade, Deus faz perguntas a Jó. Deus começa assim. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, eu vou te perguntar e tu me ensinarás. Olha o que Deus fala para Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas a corda de medir, ou sobre ela o cordel, a corda de medir? Quem traçou seus limites? Tu sabe responder isso? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus está fazendo perguntas a Jó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com as portas quando este rompeu e saiu da madre? Quem lhe pôs as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Ou quem lhe traçou limites? Ele pôs portas em ferrolho e disse, até aqui virá as tuas ondas. Não passará daqui. Deus estabeleceu o limite, Deus colocou tudo em seu devido lugar e deu a ordem. Vai ser assim, assim, assim. E assim é. Até o dia que Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua soberania, decidiu mudar. Mas tudo está sustentado pelo poder da sua palavra. Pode eu contender com Deus? Você contender com Deus? Questionar Deus? De jeito nenhum, irmãos. Deus não erra. Deus não falha. Deus nunca se equivoca. Entende? Então, a partir da sua própria experiência, Jeremias, nenhuma outra ideia sobre Deus tinha mais clareza para o profeta do que o seu poder de formar, moldar e trabalhar em pessoas de acordo com a sua soberania, com a sua vontade. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Eu te conheci, Jeremias. No texto aqui do capítulo 18, a gente vê a ação de Deus, do profeta e do povo.
Jeremias transmite a mensagem de Deus, do Senhor, mas o povo não responde positivamente à mensagem de Deus enviada através do profeta, a partir da observação do olheiro trabalhando. Além da soberania divina, havia também o livre arbítrio, a capacidade das pessoas decidir qual caminho escolher, né? Em aceitar a mensagem ou não. No entanto, caso houvesse a aceitação da mensagem e arrependimento, Deus daria outro rumo à história do povo, em vez de entregar aos seus inimigos. Ele o protegeria dos inimigos, mas caso não lhe desse ouvido, o mal seria inevitável. O mal viria. Aqui a passagem, a mensagem é de arrependimento. Se arrepende. Deixa teu mau caminho. Jeremias profetizou para essa nação durante 40 anos, irmãos, até a nação ser destruída. Depois que foi destruída, ele profetizou, ele foi levado para o Egito, sem o seu querer, e profetizou aproximadamente mais 5 anos lá no Egito, onde ele morreu no Egito. Mas Jeremias viu toda essa tragédia vindo sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre a sua cidade, e ele profetizando, ele ensinando, ele exortando, ele chamando. Quanto mais Jeremias falava, mais o povo ignorava. O texto não diz que o olheiro quebrou o vaso, mas que o vaso se quebrou na mão dele, como uma indicação de Deus para que, à semelhança daquele vaso, o seu povo se rendesse e se quebrantasse em suas mãos. A mensagem na casa do oleiro também nos mostra que a cooperação humana não invalida a soberania de Deus, assim como a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana de fazer as nossas escolhas, compreendendo e entendendo que cada escolha traz uma consequência, seja ela boa ou ruim, um resultado, seja ele positivo ou negativo. É a lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Tá bom? Finalizando, terceiro ponto da lição, advertência sim, esperança e amor também. Advertência divina, uma advertência de amor e de esperança, a restauração de um povo. O ministério de Jeremias, nós já estamos finalizando, serviu de sinal para o povo de Deus. O povo de Judá foi avisado sobre o iminente juízo divino que o aguardava, caso não se arrependesse e permanecesse em seus maus caminhos. Versículo 8 do capítulo 18, 11, né? Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. A mensagem era de arrependimento. Se arrepender, vai haver mudança. Deus lamentou, novamente, Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Deus lamentou o caminho, a atitude que os homens tomam. Deus lamenta. Se eu decido seguir um caminho contrário à vontade de Deus, Deus não vai me embarrar. Deus vai se entristecer. Deus vai lamentar, né, o caminho, a atitude que eu estou escolhendo, porque não é bom para mim. Porque Deus me ama. Ele não quer o mal para nós. Então, a mensagem aqui é de arrependimento, mas o juízo já está determinado. Mas se houver arrependimento, porque Deus sabe os dois caminhos. Deus sabe se eu escolher o caminho da direita, onde eu vou chegar. Porque Deus já está lá. Se eu escolher o caminho da esquerda, Deus sabe aonde eu vou chegar, porque Deus já está lá. A onisciência, a onipresença, Deus está em todos os lugares, né? Quando a gente olha para Nínive, no livro de Jonas, a mensagem de Deus para Nínive era: em 40 dias essa cidade será destruída. A mensagem não era de arrependimento. Se vocês se arrependerem, certo? Não era destruir. Em 40 dias, Nínive será destruída. E onde é que está o amor de Deus, pastor? Aí.
Nínive era um povo, a Assíria, né? Era um povo extremamente cruéis. Foi a Assíria que destruiu o Reino do Norte. E extremamente cruéis, bárbaros. Verdadeiras atrocidades eles cometiam contra povos conquistados, inimagináveis, o que os povos conquistados passavam na mão desse povo. A mensagem de Nínive era capital, a mensagem era de destruição. Em 40 dias, Nínive será destruída. Aí a gente faz a pergunta, a Bíblia é extraordinária. Aí a gente reflete, pensa, pede direção ao Espírito Santo. Se a mensagem era de destruir, era para destruir, por que é que Deus deu 40 dias? Não enviou logo fogo do céu e destruiu? Por que Deus deu 40 dias? Porque Deus ama a humanidade. Não é a vontade de Deus que o homem se perca. E o que foi que aconteceu durante esses 40 dias? Arrependimento, contrição, humilhação, reconhecimento de que Deus governa, de que Deus é soberano. O rei, o povo, até os animais tiveram que se submeter ali à humilhação, a reconhecer que a vida está nas mãos de Deus. Então, aquele povo, aquela nação, aquela cidade inteira se arrependeu. Deus destruiu? Não. Deus perdoou. Aqui está claro o amor de Deus. Deus não quer que nenhum de nós nos percamos, porque Deus nos ama, mas quando a insistência em seguir no erro permanece, Deus chama para prestar contas. Entende? Então, o exercício do seu ministério de Jeremias oferecia duas certezas ao povo. Deus ainda estava no meio deles, porque Deus falava com eles, através de Jeremias. Deus estava insistindo, insistindo, insistindo. Deus ainda estava no meio do seu povo e como ele falava, né? E ele ainda se interessava pelo seu povo e trabalhava pela sua restauração. Deus não queria a destruição da nação. Esse nunca foi o propósito de Deus. A presença de Deus e o seu interesse pelo povo fundamentaram a mensagem recebida a partir do que Jeremias viu na casa do olheiro. Se o povo se quebrantar, se arrepender, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus fala ali na oração ali de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo, meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus de Israel, Israel de Deus, um povo escolhido, um povo separado, para ser modelo, para ser exemplo, para ser luz para as nações. Entende, irmãos? Então Deus estava chamando a atenção do povo. A mensagem de Jeremias não foi uma demonstração da ira divina contra Judá, mas de sua justiça, que, ao invés de excluir o seu amor, o exalta conjuntamente com a esperança de que só em Deus o seu povo pode ter segurança. Deus afirmou que, à semelhança do vaso nas mãos do olheiro, assim o seu povo estava em suas mãos. Toda esta constatação está em conformidade com o pensamento de Deus sobre o seu povo. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11. Pensamentos tenho de vós de paz e não para o mal. Porque o propósito de Deus não é castigar o seu povo. A correção ela é pedagógica. Mas tem hora que chega a um estado tão terrível que o sofrimento é inevitável. As uvas podres precisam ser separadas das uvas boas. A separação do joio e do trigo. Entende, irmãos? Porque Deus amou a humanidade, Deus amou a humanidade.
Mas tem pessoas que não querem o amor de Deus. A culpa é de Deus? O que é que Deus fala para Caim? Olha, o pecado está te rodeando, te cercando, te espreitando. Cabe a você dominar sobre ele. Não deixa que ele te domine. Caim não ouviu a voz de Deus. Foi lá e assassinou seu irmão. Então o interesse de Deus não era destruir o seu povo, mas restaurar, embora a falta de arrependimento resultasse na destruição, no cativeiro, na invasão dos babilônicos e o povo sendo conduzido cativo, aqueles que sobreviveram para a Babilônia. Então, quando a gente observa a imagem do vaso sendo trabalhado pelas mãos do olheiro, é possível notar o interesse de Deus em forjar uma Judá forte, preparada e capaz de refletir a sua glória e o seu caráter às nações. Porque Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra a partir do intermédio de Abraão e da sua descendência. Quem era descendente de Abraão? Os judeus. Certo? O Eterno constituiu Israel como uma luz para as nações. O que foi que Israel fez? Falhou, errou, mudou de direção. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 6. Israel seria um povo sacerdotal, um povo modelo. A partir de Israel, a partir do modelo, do exemplo de Israel, os demais povos, as demais nações olhariam para o modelo, o exemplo de Israel, e tentaria copiar, ou seja, sentir-se atraído ao Deus de Israel a partir do modelo do povo, do exemplo do povo. Deus coloca Israel em Canaã numa posição estratégica, rodeada de reinos ao redor. Por quê? Botou Israel no centro, para Israel ser o modelo, luz para as nações. Mas, aquilo que semeia, se colhe. As bênçãos, promessas e juízos de Deus normalmente são condicionais, dependendo de nossas escolhas e comportamento. Existem promessas de Deus que são incondicionais, independe da minha ação ou não, e aquelas que são condicionais. Se eu fizer assim, conforme ensina a palavra de Deus, então isso acontecerá, certo? Embora Deus conheça as decisões que iremos tomar, Ele não nos obriga a tomar essas decisões. Em vez disso, Ele permite que decidamos se vamos seguir o seu caminho de propósito e bênção ou caminho de rebelião e de juízo. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. E Judá continuou com seu coração endurecido, maltratando o profeta, que transmitia, que levava a mensagem de Deus. E o juízo veio. Vamos estudando mais sobre a mensagem de Jeremias. São lições valiosíssimas que nós tiramos deste livro, da vida, do ministério desse profeta. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos dê um coração quebrantado, reconhecendo que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Melhor é obedecer do que sofrer, Deus abençoe.